Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração, mais uma semana trazendo uma palavra de Deus sobre a sua vida dentro da nossa série, o resgate da alma imortal, que eu sinceramente acredito que é uma das coisas mais importantes que nós, enquanto seres humanos, enquanto seres imortais, eternos, enquanto a semelhança e imagem do próprio Criador, devemos fazer, querido, para mudar a nossa vida. Todo o esforço que a gente tenta empreender para mudar a situação que nós estamos vivendo, procurar as respostas que nós precisamos, se não incluir a eternidade, o ser eterno que nós somos, a nossa maior porção, nós não conseguiremos ter essas respostas e a situação vai ficar de mal a pior. A gente só vai se decepcionar com Deus, com a palavra dele. A gente vai olhar para a igreja apenas como um grupo religioso, uma instituição qualquer. E isso vai trazer apenas vitórias para o inimigo de nossas almas e não para nós. Nós precisamos resgatar algo que foi perdido pela nossa sociedade em todos os sentidos, seja a pessoa religiosa ou não, que é o contato profundo com Deus de verdade. Como nós fazemos isso? Primeiro, resgatando o contato conosco mesmo, com quem nós somos de verdade. Não tem como eu olhar para o Deus de verdade, verdadeiro, se eu não olhar com os olhos da minha alma imortal. Com os olhos dessa passagem que eu estou tendo aqui, né, física, carnal, corporal, simplesmente, que vai viver aí seus 90, 100 anos e olha lá, essa visão ela é muito curta. Como que a visão, como que o finito vai conseguir olhar para o infinito, querido? Não tem sentido, não vai conseguir abarcar isso. Então eu tenho que olhar a partir da minha alma imortal. E aí sim, a palavra do Senhor começa a fazer todo sentido em minha vida. E nós terminamos, né, na semana passada falando um pouquinho sobre as motivações. Eu queria motivar você a buscar o contato, né, a mudar o foco de atenção que você tem sobre você mesmo. Você não é isso que você está pensando, não são as suas sensações, você não é apenas suas emoções, você não é o momento, você nem sequer, né, é a história aí física de 100 anos, 90, 80, ou seja lá quanto tempo a gente vai viver, passar nessa terra. Você que a partir do seu nascimento em Deus, né, em Deus, você é eterno, é imortal a sua alma, querido. Então isso que nós somos um ser espiritual, e esse ser espiritual precisa de reconexão com o seu, com o fundamento, com Deus. Então eu queria motivar, né? Então eu passei aí 4 ministrações, um mês, tentando motivar você a ser completo, a estar integrado, a ouvir a sua voz interior e também a resgatar as verdadeiras amizades, que só são possíveis a partir de eu me ver, eu viver a partir da minha alma imortal, da minha conexão espiritual, algo que tem sido perdido em nossas vidas, em nosso tempo. Volto a repetir, é importantíssimo a gente resgatar essa verdade, colocar o foco, no nosso foco de atenção de quem nós somos, né, de quem Deus nos fez para ser a partir da eternidade. A verdade, a realidade, querido, é a eternidade. O resto é tudo abstração que nós fazemos. Por isso, nós temos que sair desse cenário apenas físico, superficial e entrar dentro da verdadeira realidade construída por Deus. Ele, a sua palavra, é a única realidade. É a partir dessa realidade que nós construímos todas as coisas. O inimigo ele tem sempre como estratégia fazer o seu universo, o seu mundo ficar menor a cada dia. Perceba que a cada situação, quando você está vivendo apenas um momento de dor, o momento que você está passando, é o seu universo ficando minimizado, sendo minimizado, ficando menor, aglutinado, fechado. Deus, do outro lado, ele quer sempre ampliar a nossa visão. Diante dessa situação, ele quer falar para você: olha quem você é, cara. Olha quem você é, mulher. E, pelo amor de Deus, essa situação não significa absolutamente nada dentro da proporção de quem você é. Um ser eterno, um ser espiritual que não morre mais, que não tem que fazer um ato irrevogável do amor de Deus sobre essa terra. E agora eu queria meditar um pouquinho com você sobre algumas descobertas. Vamos supor que você seguiu as minhas sugestões, as sugestões de Deus,
né, que ele está fazendo chegar ao seu coração essa palavra, e aí você fala assim, cara, eu vou buscar essa mudança de foco dentro de mim, eu vou olhar a minha história, a minha vida como uma alma imortal, e vou começar a pensar, desenvolver crenças, resolver os meus problemas, eu vou começar a partir dela, criar algo novo, né? E o Espírito Santo vai te ajudar a fazer isso, querido. Não, é algo que parece difícil, é um tanto difícil de explicar, mas não, até uma criança consegue fazer, que é justamente essa mudança de foco. Eu paro de me olhar como um ser que vai morrer daqui a alguns anos, né? Que só tem essa vida para viver, que depois que eu vou ganhar imortalidade, depois que eu vou ganhar a vida eterna, eu começo a olhar aquilo que Jesus falou de eu ter a vida eterna agora. Bom, eu sou eterno agora. O que um ser eterno agora faz em relação a esse problema? É isso que eu quero dizer para você. Mudando esse foco, fazendo e levantando perguntas que te façam mudar esse foco. Sai do mundo físico, entra no mundo espiritual que você é. E você vai perceber muitas coisas maravilhosas acontecendo. Não é mágica, não é da primeira vez, não é também uma questão de força mental, vou ficar me fortalecendo aqui mentalmente, não, eu tô lá, eu sou uma alma, não, é como verdade, como fé. Fé, ela não depende da emoção, não depende da razão, ela é fé, ela vai aos poucos acreditando. Se Deus falou que é porque é, então eu acredito que é, eu sou assim, Deus me criou dessa forma, então aos poucos o Espírito Santo vai sedimentando e você vai começar a naturalmente tomar decisões a partir da sua alma e não a partir da situação ou mesmo daquilo que está passando pela sua mente agora. Dito isso, eu quero abrir um novo tema para esse mês, que são as descobertas da alma imortal. Bom, a partir do momento que eu estou nela, o que eu descubro? Essas descobertas vêm naturalmente. Eu estou compartilhando com você coisas que são naturais para mim, tá bom? Que eu vivo no dia a dia, que eu vivo a partir disso, a partir dela. Então, uma das coisas que eu quero trazer para você é a descoberta do fundamento, do supremo fundamento. Qual que é o nosso supremo fundamento? Nosso supremo fundamento é Deus. Você vai perceber, né, que você está em Deus. E a partir dessa constatação, que não vem de uma constatação teórica, porque todo mundo fala que não, nossa rocha é Jesus, a nossa rocha é Cristo, a nossa rocha é Deus e tudo mais. Mas uma coisa, eu volto a falar, é você ter a informação teórica. Outra coisa é você ter a informação profunda e verdadeira, querido. Muitas pessoas dizem que Deus é a nossa base, Deus é a nossa rocha, Deus é o terreno aonde nós estamos. Querido, mas fazem uma força muito grande para acreditar nessa verdade. Por quê? Porque eles estão olhando para essa informação de que Deus é a nossa rocha, a Bíblia traz essas verdades para nós, mas como uma informação a partir de um ser que é terreno. Isso eu quero trazer à luz para você. Você não pode tentar entender a palavra a partir de um ser, querido, a partir de um pensamento de um ser que vai morrer daqui a alguns anos, de um ser que é finito. Tentar entender a Bíblia com a mentalidade do mundo não dá certo, a gente só se frustra, decepciona, ela fica inconexa e a gente não consegue colocar em prática e sentir a verdade, querido, que a Bíblia traz para nós. Então muitas pessoas fazem aquela força mental, né? Um negócio meio autoajuda, não, eu vou pegar esse versículo aqui e vou viver ele a partir do meu pensamento, e aí ele tenta conectar com aquilo que ele está vivendo, mas sempre pensando a partir desse ser que está se deteriorando, superficial, efêmero, passageiro, transitório. E aí, querido, a avalanche de problemas, de desafios, acaba realmente colocando ele para baixo, não ajudando ele a dar sequência nisso. Outras pessoas só vêm mesmo com o discurso pronto, né? É um tal de Deus te abençoe, Deus vai ajudar, tem que ter fé em Deus, e tantas frases prontas que fica só na frase. Ele não faz nem sequer um esforço para verdadeiramente tentar, né, com a sua própria força de ser superficial, de ser efêmero e passageiro, acreditar naquilo. Então essas duas coisas não dá certo. Você lê a Bíblia, você tentar reconhecer Deus como a sua base a partir do seu eu superficial, do eu que está nessa terra apenas, sem
estar linkado, conectado à sua transcendência como um ser espiritual que não morre mais, que é eterno, querido. Não dá certo, a gente não consegue abarcar aquilo que a Bíblia fala para nós. E a gente tem a informação de que Deus é nossa base, é nosso terreno, é nossa rocha e tudo mais que você quiser, mas a gente não consegue ter a verdade estabelecida disso dentro de nós. Outras pessoas, para não se decepcionar, já abandona isso e fica só com as frases prontas mesmo, que na hora do vamos ver não faz sentido. Olha só o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 32, e o versículo 4. Queridos, são palavras eternas, não são palavras temporais. Palavras eternas não têm sentido quando eu olho para elas apenas do ponto de vista temporal. Eu leio, eu acho uma poesia bonita, eu acho que a pessoa que escreveu era uma pessoa iluminada e todas essas coisas, mas eu não consigo fazer com que essa verdade seja a minha verdade, seja a minha crença, a minha base, a base aonde eu construo a vida. Ela fica como informação que talvez eu consiga até citar o versículo, né? Porque é bonitinho, mas eu não consigo viver como algo que é verdadeiro, como meu dia a dia, construir a partir disso, fazer e forçar a minha mente mortal, lembrar daquilo que está estabelecido dentro do mundo eterno que eu sou, e a partir dela tirar as suas conclusões, tirar as suas motivações, as suas intenções, a construção da vida. Presta atenção o que está escrito em Deuteronômio 32 e 4. Lá está escrito assim: Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros, justo e reto Ele é. Olha, querido, você pode olhar isso aqui de diversos ângulos, diversas perspectivas. Alguém que está no mundo físico, material, superficial, transitório, efêmero, que só olha para si a partir do momento, a partir de uma história de mais ou menos 90, 100 anos. Então, o que essa pessoa vai pensar? Vai pensar: que texto bonito, que homem iluminado que escreveu, né? Foi Moisés, que homem iluminado que escreveu, não é? Vai pensar, ou então a pessoa que é mais religiosa: então eu tenho que fazer uma força, então Deus, ele é fiel, Deus não comete erro, Deus é justo, então ele vai tentar mover a sua mente para isso, para essa palavra. Mas nós não temos força em nós mesmos, nada do que nós temos, do que nós somos é merecimento, querido. Quando se trata da eternidade, tudo é graça, graça de Deus. Então, como que eu entendo essa graça? Eu fico olhando para isso e tentando. Aí eu estou passando aquela adversidade, né? Aquele momento onde que eu acho que a minha vida é um erro. Minha vida é um erro. Eu nasci no lugar errado, na família errada. As coisas que eu cometi, não sei o quê. Eu fico pensando. E eu tento, como religioso, contrastar com aquilo que eu acabei de ler aqui. Então eu faço uma força mental. Não sei se você me entende, mas uma força mental. Meio autoajuda, meio técnica psicológica, programação neurolinguística, ou qualquer coisa dessas coisas que só tocam a mente, a corporalidade, simplesmente para tentar trazer isso como uma palavra de combate para dentro do terreno da minha mente física. Não dá certo. A minha mente física, querido, ela não pode tocar essas palavras nos mesmos ditames, no mesmo nível e equilíbrio que essa pessoa, Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, estava dizendo essas palavras. Esse rapaz aqui, esse homem, né, esse grande homem de Deus, ele fala a partir da sua alma, não a partir da sua mente, a partir do seu espírito, de quem ele era em Deus. Olha, eu queria ter mais tempo para explicar para você. Quando ele fala isso, ele já recebeu a sentença de Deus que ele não entraria na terra prometida, e ele teria que subir ao monte e morrer lá.
E quando ele recebe essa palavra de Deus, ele escreve as palavras mais lindas de toda a sua vida, querido. De todo o livro que ele escreve, o Pentateuco, 5 primeiros livros, de todos, ele vai escrever as coisas mais lindas a partir de que ele recebeu essa palavra de Deus. Já pensou alguém falar assim, ó, sobe, você vai morrer, você não vai conseguir aquilo que você queria, por qual você lutou a vida inteira. Qualquer um de nós desabaria. Esse homem não, ele passa a escrever coisas e fala, meu Deus do céu, não parece alguém que recebeu uma sentença de morte e que não vai concluir aquilo que ele queria. Por quê? Porque a sua vida, o que ele entendia de terra prometida, não era aquela Canaã que estava à sua frente, que o povo entrou com Josué, mas já era, Hebreus capítulo 11, uma cidade eterna. Ele estava falando a partir da sua eternidade. É assim que tem que ser entendido. Quando alguém que descobriu que ele desceu a sua eternidade, a sua alma imortal, você é um ser que não morre mais, querido. Esse é o nosso foco. A partir de lá eu descubro o supremo fundamento. Quem? Ele é a rocha. Ponto, querido. Se a sua alma começar a entender essa verdade, trazer para você essa verdade, olha, pouquíssimas coisas vão abalar. E se vão abalar você, não abalarão por muito tempo. Porque a sua alma, ela vai trazer para fora não uma informação para você combater, não é uma ideia que combate ideia, tudo bem? Quando você está tentando entender com a sua mente física, é ideia combatendo ideia. Quando você olha a partir da sua alma, não é ideia combatendo ideia, é a verdade colocando para fora o que não está condizendo com ela. É simplesmente assim, ela vai subindo sobre nós. Ele é a rocha. Querido, quando a gente fala ele é a rocha, esse ele é a rocha ecoa na eternidade. Não há problema que fique de pé diante disso. Olha só, todas as suas obras são perfeitas. Você consegue se olhar a partir dessa palavra? Todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros. Olha que coisa maravilhosa. Eu deixei um post para você meditar dentro desse tema da semana, dizendo que Deus não cometeu erros e não comete erros com a sua vida. Mas quem é que consegue olhar? É aquela pessoa que está olhando a partir da sua vida física, que está lá com uma dor, com uma enfermidade, com uma falta de trabalho, por exemplo? Não, que essa pessoa ficar fixado nisso, vai falar assim, não, Deus comete erros sim, cometeu erro com a minha vida. Agora, se eu olhar a partir do plano eterno, você vai entender isso, que essa palavra que Moisés estava trazendo para nós, através do Espírito Santo de Deus, conectado à sua alma imortal. Por isso, querido, quem está conectado à sua alma imortal, descobre, não como informação, não como uma autoajuda, não como uma tentativa técnica de trazer algo para o seu coração, para a sua mente, mas descobre o supremo fundamento. Esse é Deus e não pode ser abalado. Deus abençoe a sua vida e a sua família.